sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. Oi, gente! Oi, gente! No episódio passado, a gente contou um pouquinho como tudo começou. Quais foram as raízes do Coexiste Teatro. E aí, a gente parou num momento quando a gente foi dar a oficina lá em Campo Grande. Então, se você não ouviu esse episódio, volta lá e ouve desde o começo, que tem muita história boa. E a gente vai continuar daí. Então, a gente está com a oficina pronta, um curso de 6 dias, imersivo, né? Um dia após o outro. Ele, na época, tinha 5 horas por dia. Hoje a oficina tem 8 horas por dia, né? Mas a gente foi percebendo que não dava naquele tempo. E a gente vai perceber muitas coisas nessa primeira aplicação do conteúdo em Campo Grande. Então, vamos lá. A gente chegou em Campo Grande e encontramos o Jair, que tinha sido o produtor que tinha feito essa encomenda desse curso para a gente. E ele era um curso oferecido pela Secretaria de Cultura do Mato Grosso do Sul. Então, ele era gratuito e os atores se inscreveram e foram selecionados por currículo. Então, a primeira coisa que aconteceu quando a gente chegou lá foi um encontro com o Jair. A Pri já conhecia ele, eu não. Foi muito legal encontrar aquela pessoa. E a gente se encontrou e a primeira coisa que o Jair fez foi compartilhar com a gente quem eram essas pessoas que iam fazer a oficina. Então, ele pegou a ficha de cada uma dessas pessoas, a inscrição delas, né? Sim. Que tinha... Eles escreveram coisas nessa inscrição. E aí ele pegou a ficha dessas pessoas e a gente sentou e começou a olhar um por um. Numa pastelaria. Uma pastelaria. Muito boa. Onde passou uma arara azul. Lembra? A gente estava no meio da reunião, aí surge uma arara azul voando no céu de Campo Grande. E aí lá ele compartilhou com a gente quem eram essas pessoas que iam fazer o curso. A gente pegou ficha por ficha. Eram 25. E dentre esses 25, 5 não atores, o que pra gente já foi uma quebra de paradigma, porque na nossa cabeça era um conteúdo preparado apenas para atores. E aí a gente olhou cada pessoa, quem eram essas pessoas que iam fazer o curso, ele leu cada ficha junto com a gente e ele conhecia muito essas pessoas, né? Ele não foi só pela inscrição que ele conheceu, já eram pessoas que alguns trabalhavam com ele. Atores conhecidos da cena teatral de Campo Grande, assim, as pessoas meio que se conhecem, né? E então ele também contava pra gente o perfil dessa pessoa, assim, como é que ela é, o que ela pensa, quais são o que ela faz, o que ela prefere em termos de teatro. Com o que ela trabalha, que tipo de teatro ela faz, do que ela gosta. As inquietações que ela tem, enfim. Beleza. Aí no dia seguinte, primeiro dia da oficina, a gente chegou, se apresentou e começou um processo de profunda, que é o primeiro dia da oficina, de profunda desconstrução de tudo aquilo que você tem de certeza no seu trânsito na cultura humana. Tudo. Os 2 primeiros dias de oficina, né, eles são muito de desconstrução, de questionamento de tudo que é estabelecido como verdade absoluta na cultura humana. A gente vai questionar tudo isso, questionar todas as estruturas, todos os comportamentos, questionar de onde eles vêm e por quê e tudo. O que acontece nas interações, né? São 2 dias de muita desconstrução, de muito questionamento mesmo. E a gente chegou lá e deu o primeiro dia de oficina. As garotas de São Paulo, que vieram dar uma oficina chamada Do Ator à Criação, ninguém sabia exatamente do que se tratava, e a gente faz esse primeiro bloco de desconstrução, que no final as pessoas elas estavam passadas. Elas estavam eu tô muito feliz porque eu nunca olhei para isso e tudo isso faz todo o sentido do mundo, porque quando a gente começa a desconstruir vai ficando óbvio, não é nada de assim que você fala, nossa, claro. Como é que eu não questionei isso? E aí por um lado te dá um puta conforto que você fala, nossa, agora eu tô entendendo muitas coisas da minha trajetória e de como eu vivo a minha vida, e por outro, cara, você quer enfiar a cabeça na terra e dizer, não. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou dar um passo agora depois do outro, depois de tudo isso? E aí o fechamento do primeiro dia foi a gente e aquelas pessoas, todo mundo se olhando, né, e falando, sim, é isso mesmo, né? Esse é o conteúdo da oficina. E aí a gente foi pro quarto de hotel, não sabendo se as pessoas iam voltar no dia seguinte. Esse era o grande medo que a gente tinha. Será que quando a gente chegar lá amanhã elas vão estar lá? Ou a gente vai ter que voltar antes para casa?
E aí, aconteceu uma coisa muito legal, que foi... a gente ficou no mesmo quarto de hotel. Eu e a Pri, a gente dormiu no mesmo quarto. Então, a gente tinha tempo de conversa. A gente ficou juntas ali. A gente tinha conversado pouco até então, Sim, né? Quase nada. Aí, a gente chegava no quarto e tinha o dia inteiro para ser revisto e para olhar para como seria o dia seguinte, depois de tudo isso, quais dinâmicas estavam preparadas para o dia seguinte, que aula era essa que a gente ia dar. Qual iam ser os pequenos ajustes que a gente ia ter que fazer, porque a gente agora teve reações. Algumas das reações foram exatamente o que a gente previu, algumas não. Então, isso significa que então amanhã a gente vai ter que introduzir esse assunto com mais essa introdução, porque, né, enfim, os ajustes normais da primeira aplicação de um conteúdo, né, numa plateia. Sim, então a gente chegou no quarto olhando para tudo isso. Aí ligamos para Cauim e Enim para contar como tinha sido o dia, né? E para contar para eles também que a gente percebeu que do terceiro dia de oficina para frente, a gente ia ter que desconstruir praticamente tudo que a gente elaborou. Tipo, rasgar a construção do quarto, quinto e sexto dia. Sim, a gente olhou e falou, não, isso daqui não vai funcionar. Tem bases que antecedem isso que a gente ia propor, que precisam ser dadas. Tem outra coisa para acontecer que a gente ainda não faz ideia do que é. Porque a gente tinha feito esse bloco de desconstrução e depois mergulho nas emoções e avaliação das emoções, como a gente falou lá no episódio 1. E no quarto, quinto, sexto dia, a gente já ia pegar um texto do Shakespeare e já ia montar umas cenas aplicando as coisas. E a gente percebeu que faltava um degrau. Faltavam essas premissas básicas que a Carol falou, que a gente viu ali na hora que a gente ia ter que dar outros passos que a gente não tinha antecipado. E que ia ser mais produtivo, ia ser mais ganho para as pessoas darem esses passos do que introduzir uma coisa já muito ligada ao fazer do ator, que tinham coisas que antecedem a cena que precisavam ser entendidas. A gente percebeu que ainda tinha uma construção para ser feita para a pessoa entender mais completamente o que é o processo de condução de uma plateia, o que é comunicação entre pessoas e o que é a comunicação e o que a comunicação faz um pelo outro. A gente já ia falar de técnica sem ter aprofundado isso, e foi isso que a gente se dedicou. A gente entendeu que era nesse lugar que a gente ia ter que chegar, mas a gente ainda não tinha o caminho. E aí o que a gente fez? Aquilo que a gente aprendeu a fazer, conversar. A gente começou a fazer as perguntas de sempre. O que precisa ser dito? O que precisa ser entendido? O que a gente ainda não entendeu? E onde precisa mexer para que isso seja entendido? Que condução que precisa fazer com as pessoas para que isso seja compreendido num lugar muito profundo? Que dinâmica que a gente tem que aplicar e que conversa que precisa ter? O que a gente precisa ver juntos para que isso seja verdadeiramente compreendido, entendido pelas pessoas? E é muito louco, porque no momento que a gente faz uma pergunta assim, e a gente já estava treinada, porque a gente já está, né, nessa altura a gente já estava juntas há 2 anos, né, sempre fazendo perguntas e esperando que a resposta viesse, no momento que você faz uma pergunta, né, que é o que precisa ser entendido, que processos precisam ser vividos, na tua cabeça começa a vir memórias, questionamentos, dúvidas, lugares onde você enrosca, que até essa pergunta você ainda não estava com clareza. E aí começa a vir na nossa cabeça literalmente histórias. E a gente começou a cuspir coisas, do tipo, nossa, mas espera aí, tem isso aqui que eu não tinha olhado ainda, e que isso é um entrave para a comunicação, isso é um entrave para eu poder pisar em cena tranquilo, para eu conseguir observar uma plateia de maneira isenta, para me ver livre para conduzir uma plateia sem estar preocupado ainda comigo. A gente começou a compartilhar um nível novo de questionamento que nesses 2 anos a gente ainda não tinha chegado. Porque como os alunos estavam ali na nossa frente, né, tinha uma demanda muito real ali, a gente tinha que olhar para aquilo e considerar muito aquelas estruturas que estavam na nossa frente para entender que aula que a gente tinha que gerar. Então a gente chegou no quarto de hotel e novos questionamentos começaram. E aí a gente entrou inclusive em assuntos que a gente não esperava que a gente ia entrar. Sim, né? Sobre questionamento de sensações falando. muito sutis, né? Sobre competição, inveja, vaidade, sensação de eu sou uma fraude e eu não tenho nada para te dizer. Inseguranças. Tudo aquilo que permeia o trabalho do ator e do ser humano, né? No geral, coisas que estão na mente humana, a gente começou a ter mais clareza do funcionamento de tudo isso e começaram a vir ideias na nossa cabeça, porque é muito louco isso. Quando você questiona de verdade, isso que a Pri tá falando, né? Você questiona o que eu preciso fazer para ensinar isso? O que eu preciso aprender? O que eu preciso aprender para conseguir transferir isso? E aí começam a abrir espaços na nossa cabeça com coisas novas, coisas que você mesmo não tinha considerado ainda. Então começa a vir ideia de fazer uma coisa, fazer outra, de falar de um jeito, de... Nossa, eu tô aqui tão grata pelos alunos
Gente, pessoal de Campo Grande, vocês vão precisar ouvir esse podcast, porque vocês são os responsáveis por essa oficina ser como ela é. Foram as dúvidas de vocês, a disponibilidade de trilhar com a gente os primeiros dias, e tudo que aconteceu com vocês foi o que deu origem à segunda metade da oficina, que sem vocês a gente só não conseguiu perceber o que era realmente preciso. Sim, foi muito importante isso ser num grupo, né? Foi muito importante. Colocar isso pra fora num grupo, e um grupo muito receptivo, porque o fato é, eles voltaram no segundo dia. Eles estavam lá todos os dias. Então a gente pôde construir juntos e com pessoas, né? Aplicando isso em pessoas, e pessoas reagindo a esse processo, que conta pra gente quais são os próximos passos. As pessoas reagem aos próximos passos, o que indica pra gente os próximos passos. E assim foi sendo feita uma escada, né? No meio disso tudo, a gente tá ligando para Cauim e Anin, recebendo dos alunos os feedbacks, recebendo dos alunos perguntas. Aí a gente volta pro quarto de hotel, conversa um pouco entre nós, liga para Cauim e Anin e compartilha com eles as novas perguntas, as novas inquietações, e vai recebendo deles novas soluções, novos direcionamentos, e vai gerando dinâmicas, e novas conversas entre nós, e novas dinâmicas. Aplica no dia seguinte, e enfim, o fim da oficina foi assim, inteiro, né? Recebendo dos alunos o feedback, voltando para casa, conversando e novas dinâmicas. No final da oficina, a gente chegou num lugar que a gente tinha um objetivo, a gente sabia onde a gente queria chegar, mas o que aconteceu ali em Campo Grande com aquelas pessoas foi muito além das nossas expectativas. Nós chegamos num lugar absolutamente liberto, absolutamente sem condicionamentos, num lugar de total comunhão e segurança uns com os outros, num lugar onde estar dentro de uma plateia era uma experiência devida e segura e normal, e onde a gente sabia o que a gente como atores tinha para entregar para o mundo. E foi além, né? Foi além disso, foi uma experiência de vida. Então esses 5 não atores que tinham ali na oficina, isso no fim das contas não fez nenhuma diferença. Não teve nenhum problema. E foi aí que a gente percebeu que a gente tinha construído uma oficina que serve para atores e não atores. Sim. A gente a princípio achou que era uma oficina para atores, para responder as perguntas dos atores. Só que quando a gente foi aprofundando esse processo, a gente viu que os questionamentos de um ator são questionamentos de uma pessoa. Os questionamentos mais básicos de um ator são sempre sobre comunicação e relacionamento, porque já que isso é a matéria da nossa profissão, o ator está sempre se questionando sobre o que ele sente, o que o outro sente, o que eu sinto frente ao outro, como é que eu me comunico com o outro, como é que eu converso com o outro, como é que eu uso o outro para chegar em lugares. Quem não tem esse questionamento? Sim. Quem não tem? Total. E aí, em Campo Grande, a gente percebeu isso. A gente olhou e falou, nossa, essa oficina serve para qualquer pessoa que queira olhar para isso. Qualquer pessoa que queira mexer nisso vai fazer essa oficina e vai ser respondida em todas as suas dúvidas, suas dificuldades. E aí, com essa oficina pronta, na certeza de que a gente tinha conseguido oferecer algo que ia durar para sempre. A gente nunca perdeu contato com as pessoas de Campo Grande, e isso já tem 7 anos. E entre eles também aconteceu uma coisa muito louca, né? Que eles se encontram, eles sabem o que eles viveram ali. Tem uma cumplicidade, uma coisa conquistada de confiança e de entrega mútua, de respeito mútuo que nunca se perdeu. Nunca se perdeu. E a gente pensa neles. A gente aprendeu da Yanin. A Yanin, ela é nutricionista de formação. E ela contou uma história que a gente contou para os alunos, e eles disseram então que lá em Campo Grande, que isso era o resumo da oficina. A Yanin contou para a gente, numa das nossas reuniões, que é o processo de fazer mingau, que é adicionar leite com maisena. Quando você adiciona leite e maisena e esquenta, gera uma reação química que o leite deixa de ser leite, a maisena deixa de ser maisena, e eles se unem e viram um mingau. E nunca mais dá para desfazer essa reação. Eles vão ser para sempre mingau. Nunca mais o leite vai ser leite, a maisena vai ser maisena. Num momento aí dessa primeira oficina, a gente contou essa história. Foi no final, porque a gente tinha visto isso acontecer. E aí eles disseram que então, esse era o resumo do processo que eles tinham vivido. Que nós éramos agora mingau. Foi muito isso. Ai, que legal. Que legal compartilhar essa história, gente. Muito legal. E foi isso que a gente viveu, e ali a gente percebeu que a gente tinha uma oficina sobre a vida, sobre
sobre relacionamentos, confiança, comunicação, segurança. Tudo Um isso lugar fora das ideias e de insegurança e das opiniões que a gente tem sobre a gente mesmo e sobre tudo. Um lugar de encontro mesmo. E foi uma experiência para nós, né? Eu e a Pri, foi a primeira vez que a gente deu aula juntas. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Sim. Então, para isso acontecer, é um processo muito fora da mentalidade rígida humana. Porque a Pri teve que sair de todas as pessoalidades dela para vir se encontrar comigo, porque ela já era professora, já tinha um jeito dela de dar aula. Ela teve que vir encontrar o nosso jeito. E eu também já dava aula de teatro, eu tive que largar as minhas pessoalidades para ir me encontrar com ela, para conhecer o que era a gente, que não é nem ela nem eu, é a gente. E isso tudo junto com Cauim Enim. Então, o que é um trabalho que não é feito por individualidades? O que é um trabalho que é feito pela intenção da entrega acima de tudo? Acima de tudo, uma intenção de entrega guiando o nosso caminho, guiando nossos passos, guiando nossas decisões de colocar essa dinâmica, colocar essa fala, fazer desse jeito, daquele, e não uma pessoalidade minha ou dela ou de alguém. E lá, a gente tinha a sensação nítida de estar juntos de Cauim Enim. Era como se nós 4 estivéssemos na sala dando aquela aula. E a possibilidade de compartilhar isso de uma maneira organizada e objetiva. A gente percebeu que o que a gente tinha conquistado era compartilhável e era objetivo e era importante na vida das pessoas. Elas iam poder usar aquilo para a vida delas ia ficar melhor. A gente tinha conseguido achar uma contribuição efetiva a partir das ferramentas da nossa profissão, que era a arte. Bom, aí a gente muito, muito, muito feliz volta para São Paulo, completamente malucas, felicíssimas, com um curso que era num modelo totalmente novo, que era um curso de teatro que não falava de técnica, não falava de linguagem, falava de todos os passos que vêm antes. E no começo, as pessoas achavam tudo isso bem esquisito. Mas vocês falam de quê? Que linguagem é? Que técnica é? A gente falava, nossa, a gente só não é sobre isso. E aí, a gente passou acho que 6 meses e a gente... Passaram 6 meses... E a gente conseguiu em julho, em fevereiro, a gente fez a oficina em Campo Grande, aí em julho a gente já conseguiu abrir a primeira em São Paulo. E hoje a gente está na 21ª edição dessa oficina. São 7 anos. São 7 anos dando essa oficina. Nossa clareza hoje em dia sobre os processos que ela cobre em termos de trajetória humana e de respostas para atores e para comunicação entre pessoas é total hoje em dia, a gente domina esse conteúdo, que foi tão experimental no primeiro momento. E essa primeira oficina gerou hoje os 2 outros cursos que a gente também oferece para as pessoas, que é o curso livre de teatro, voltado a não atores, e o Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional, que é um treinamento avançado para quem já é ator. E de tudo isso, teve um aprendizado para mim que foi muito grande, muito, muito grande nesse tempo todo, que foi o quanto eu não tinha na minha cabeça que isso tudo ia acontecer na minha vida. Eu não sabia, eu não fazia a menor ideia. Nem eu na minha. Nem você. Nem tinha isso na minha mente. Nem existia isso. Eu nem imaginava, assim. Se alguém falasse pra mim, como é que você se imagina daqui 10 anos? Eu falaria qualquer coisa. Eu nunca diria que ia acontecer tudo isso que aconteceu. E isso me conta o quanto se abrir para uma experiência nova, sabe? Com pessoas, se dedicar a algo, é algo que vale muito a pena. Sabe, vale muito você se juntar com pessoas que têm uma consistência de propósito e querer ir até o fim das coisas. Não parar no meio, ir até o fim de algo pra encontrar o que tem ali mesmo e gerar uma entrega consistente. O que ficou pra gente desse processo de construção da oficina, o que ficou pra mim foi que se eu pegasse uma dúvida, um problema que eu tenho, uma pergunta, e eu realmente quisesse achar a resposta para ela e me abrisse para me unir a pessoas, essas pessoas iam chegar, porque durante muito tempo parecia que eu era sozinha, com perguntas que eram só minhas e que eu ia ter que me virar e dar meus pulos, mas eu entendi que se você realmente quer uma solução, ela virá. Se você se dedicar, se você der teu tempo, tua atenção, teu foco, tua sinceridade, as respostas virão. Bom, amores, é isso. A gente adorou contar para vocês essa história e eu espero que vocês ouçam isso na certeza de que vale a pena se unir com pessoas para fazer esse tipo de coisa acontecer. Sempre acontecem processos incríveis, né? Quando a gente tem essa intenção de se unir de verdade mesmo, para deixar isso rolar. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio, na quarta-feira que vem, às 23 horas. Um beijo!